No passado, no início de tudo, Deus estava lá, criando tudo. Hoje, Deus está aqui, se fazendo nosso presente. E no futuro, Ele já está. Ora, o Ômega fará tudo novo. Para fazermos parte disso, Ele pagou, no início de tudo, nossa dívida presente, agora ausente. Deus, tão logo virá, trazendo consigo um futuro de glória que já nos espera. Nossos antepassados sempre nos contaram que no princípio, por meio dos verbos, Deus criou os céus e a luz. Ele já era luz. Criou a terra, águas, mares, rios, animais, flores, árvores e arbustos. Tudo que conhecemos e vemos, Deus criou naturalmente. O Senhor criou um homem, em si mesmo inspirado, para que parecêssemos com ele. Do barro, o Criador moldou Adão. Esculpiu braços, pernas, cabeça, ombros, mãos e pé. O dono da vida soprou essa mesma vida em Adão. Encheu o seu corpo de atividade, todos os seus órgãos passaram a funcionar. Seu coração começou a bater, bombear sangue para o seu corpo. Seu pulmão passou a filtrar ar e levar oxigênio para seu cérebro. Neurônios de Adão começaram a fazer sinapses. Ele passou a ver, ouvir e sentir. Ali nascia o homem. Certo dia, o Criador percebeu que Adão precisava de um semelhante. Assim, o Senhor fez Adão adormecer e Deus criou a mulher. A partir do homem surge um novo ser humano, Eva, companheira de Adão, a primeira mulher.
Adão e Eva estavam no jardim mais bonito e rico da terra. Eles poderiam se alimentar de todos os frutos, mas o Criador os orientou. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois vocês morrerão. Porém, Adão e Eva deram ouvidos a outra voz. Mulher, é verdade que o Eterno os proibiu de comer dos frutos desse jardim? Não. Nós podemos comer de todos os frutos, menos deste aqui. Certamente, se comermos, morreremos. Não seja ingênua. O Eterno está com medo que vocês descubram a verdade. Se vocês comerem desse fruto, apenas se tornarão como deuses. Os seus olhos se abrirão, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Todas as coisas chegarão ao seu conhecimento. Mas é interessante para o Eterno que vocês sejam inferiores. Porém, se desejarem saborear desse fruto, vai ser muito prazeroso, porque Ele os fará como deuses.
Adão, Eva, onde vocês estão? Adão e Eva tentaram se esconder do Senhor. Tentaram esconder seu pecado e desobediência. Mesmo escondendo sua nudez de Deus, seu pecado estava nu diante do Criador. Pois Deus vê muito além daquilo que fazemos. Agora, expulsos do jardim, corrompidos pela mentira, enchem a terra de pecado e maldade, entristecendo o coração de Deus. Mas Deus tinha um plano que fora realizado desde a fundação do mundo. Como por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. Cristo estende a mão a todo aquele que quiser entregar-lhe tudo e aceitá-lo pela fé. Uma vida nova eu sei que existe ao teu e ao meu dispor. É preciso apenas crer. Adão e Eva tiveram filhos. Eles também tiveram filhos. Multiplicaram-se e encheram a terra. Eles passaram a cultuar a Deus. Adão e Eva geraram Abel, Caim e Sete. Sete gerou Enos, que gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel, que gerou Jared, que foi pai de Enoque. Enoque gerou Matusalém, que gerou Lameque, o pai de Noé. Noé era justo e bom. Deus o abençoou, e a partir dele nasceram Sem, Cã e Jafé. Sem gerou filhos e filhas, que também geraram filhos e filhas. Entre os descendentes de Sem, Aneor, o pai de Terá, que gerou Abrão, Naor e Arã. Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai e seu neto Ló para irem em direção a Canaã. Porém, naquele tempo Arã faleceu e seu pai Terá ficou profundamente enlutado. Por isso nomeou aquela cidade de Arã, em homenagem a seu filho mais novo. Terá permaneceu na região totalmente tomado pela tristeza e convivendo com sua perda. Porém, Deus chamou Abraão. Abrão, deixe sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção para todos os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão obedeceu, seguiu para Canaã, viajou para o Egito e para o Neguebe. Precisou separar-se de seu sobrinho Ló, e então Abrão seguiu para a terra prometida. O Senhor continuava a lhe dizer que seria pai de um grande povo. Porém, Sarai, esposa de Abrão, era estéril. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu protetor. Sua recompensa será grande. Ó meu Senhor, do que me adianta todas as suas bênçãos, se não tenho nenhum filho? Meu único servo, meu único herdeiro é o meu servo, Eliezer, de Damasco. Eu te asseguro, Eliezer não será o seu herdeiro, mas um filho gerado por você mesmo herdará sua riqueza. Olhe para o céu, Abrão, conte as estrelas. Você pode contá-las?
A sua descendência será incontável como todas essas estrelas. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por suas promessas, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Isaque cresceu. Abraão e Sara o amavam muito, estavam felizes vivendo a promessa de Deus e celebravam ao Senhor o que ele havia feito. Mas Deus fez prova de Abraão. Abraão, pregue Isaque, teu único filho, aquele a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereça o menino em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos adorar o Senhor na terra de Moriá. Abraão viajou com seu filho e 2 servos durante 3 dias. Ao avistar o monte que o Senhor lhe sinalizou, orientou seus servos que ficassem lá e aguardassem. Fiquem aqui e aguardem. Subirei ao monte com o menino, vamos adorar o Senhor, e depois voltaremos. Meu pai, Sim, meu filho. a lenha e a brasa está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O próprio Deus proverá para si o holocausto. Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma
Abraão, Abraão, não toque no menino. Meu senhor! Abraão, não faça nada. Agora sei que você é temente, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Naquele momento, Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso nos arbustos. O pegou e o sacrificou no lugar de Isaque. Então Abraão nomeou aquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Deus novamente o abençoou, dizendo que por ter feito o que fez, não negando o seu único filho, Abraão seria abençoado e teria descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias. O Senhor prometeu a ele que a descendência conquistaria as cidades dos inimigos, e por meio dela todos os povos da terra seriam abençoados. Porque Abraão obedeceu. Abraão desceu ao monte após adorar, como havia dito a seus servos. Sara faleceu com 127 anos. Foi sepultada e Abraão chorou por ela. Abraão orientou que seu servo mais velho fosse até a sua parentela buscar uma esposa para Isaque. Assim, Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril como Sara. Abraão viveu 175 anos e então descansou. Isaque orou ao Senhor e Rebeca engravidou. Eram gêmeos, Esaú e Jacó. Eles nasceram e cresceram. Logo, uma grande fome atingiu a região em que moravam. Isaque reuniu sua família e seguiu para Gerar. Ali ele se tornou tão poderoso e próspero que o povo não podia suportar. Então, o rei pediu que Isaque fosse para outra cidade. Isaque seguiu para Beceba e ali se estabeleceu. Jacó casou-se com Lia e Raquel. Então gerou Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Antes de falecer, Israel abençoou cada um de seus filhos de uma forma diferente. A Judá, Israel disse: seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como a leoa se deita, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele a que todas as nações honrarão. Ele amarrará seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma vidreira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. A família de Israel se estabeleceu no Egito naquele momento. Eram 70 pessoas. Essa geração envelheceu e faleceu no país. Porém, seus filhos continuavam a prosperar e povoar aquela terra. Um novo faraó assumiu o governo do Egito e ele não sabia nada sobre a vinda dos israelitas. Por isso dividiu os israelitas em grupos para que se tornassem escravos. E ali o povo de Deus trabalhou arduamente e construiu para o faraó 2 cidades. Os israelitas estavam sofrendo muito com tanta pressão, trabalho e agressões. Eles clamavam a Deus por libertação. O Senhor lembrou de suas promessas e sua aliança com Abraão, Isaque e Israel. Então enviou Moisés para libertar o povo. Moisés se apresentou ao faraó diversas vezes, pedindo que ele libertasse o povo de Deus. Porém, o faraó sempre endurecia seu coração e tornava as condições de trabalho cada vez piores. Então, o Senhor enviou 10 pragas para que o povo do Egito soubesse do seu poder. Antes da última praga, Deus avisou que mataria todos os primogênitos dos egípcios. Naquela noite,
Moisés e Arão foram orientados por Deus a comunicarem ao povo que deveriam celebrar a primeira Páscoa. Na ocasião, as famílias deveriam se reunir para comer um cordeiro assado, acompanhado de pão sem fermento e de ervas amargas. Esta festa era memorial do livramento e da salvação que havia chegado para Israel. Neste passado, Deus já estava criando todo o seu plano que na eternidade já efetuara. Ora, o ômega que virá também é o alfa que veio, entrelaçando todas as coisas para uma realidade que para ele é mais real que a carne dos meus ossos. Após 14 gerações da família de Abraão, o Senhor gerou o rei Davi para que governasse o seu povo. Davi era um homem segundo o coração de Deus e o Senhor o apoiava. Por isso Davi conquistou a fortaleza de Sião, fortificou a cidade, nomeou chefes do exército, resgatou a arca da aliança, a colocou em uma tenda especial para adorar a Deus, lutou diversas batalhas e as venceu. O rei realizou tudo isso porque ouvia o Senhor. Nos livros de registro dos reis de Israel, podemos ver várias vezes que Davi se prostrava diante de Deus, perguntava qual era a decisão certa a tomar, arrependia-se de seus pecados e adorava ao Eterno. Venha, venha logo. Recebi uma visão do Eterno e preciso eternizá-la. Melhor, chame o escrivão agora, para que as futuras gerações possam ouvir essa palavra também. Sente-se rápido. Anote tudo com atenção. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu trono, do meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para seus pés. Você vai receber um cetro forjado pelo Eterno em Sião. E agora, governe, mesmo estando cercado por inimigos. O seu povo se reunirá a você voluntariamente e será resplandecente em santa armadura no grande dia da conquista. Eles se juntarão com você com força, com vigor da juventude. O Eterno deu a sua palavra e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Ele está ao seu lado, esmagando os reis em sua ira, governando por toda a extensão da terra, julgando os governantes com justiça e amontoando os mortos. Aquele que entroniza os reis, pôs o rei no seu trono, mas o verdadeiro rei governará de cabeça erguida. Davi reinou por 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Realizou muitas coisas em Deus e depois descansou com seus antepassados. As gerações passaram, pessoas nasceram e pessoas morreram. O povo de Deus viveu situações difíceis, foram governados por reis maldosos, viveram exilados na Babilônia, mas o Senhor sempre manteve sua promessa de resgate, salvação e alegria. Deus constantemente falava com seus profetas sobre a grande promessa, e todas elas estavam conectadas. E não haverá escuridão alguma para aqueles que estão angustiados. No passado, ele humilhou as terras de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele tornará toda aquela terra gloriosa. Porque o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Estavam naquela escuridão de morte,
mas viram o sol raiar. Tu reprovaste a terra e expandiste a alegria desse povo. A alegria de festa e grande celebração. Eles estão felizes na tua presença. A opressão dos tiranos já se foram. Chegou a libertação. Porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. E o governo do mundo está sobre ele. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A autoridade do seu governo irá se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele irá governar com base no trono histórico de Davi, do reino prometido. E seu reino será estabelecido firmemente e será mantido para sempre, com base na justiça e na vida íntegra. E dessa forma, ele porá em ordem todas as coisas. Muitos anos se passaram. A promessa de Deus estava cada vez mais próxima e o seu povo cada vez mais necessitado. As angústias eram cada vez maiores. As pessoas clamavam por um rei justo e bondoso que trouxesse a paz e a alegria. Israel estava sob o domínio do Império Romano, mais uma vez subjugados e explorados por outra nação. O povo precisava de Deus. Maria, alegre-se, você é agraciada do Senhor, agraciada pelo belo agir de Deus, e Ele está com você. Não tenha medo, pois o Altíssimo lhe trouxe uma surpresa. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, irá chamá-lo de Jesus. Ele será grande e será o Filho do Altíssimo, governará a casa de Israel para sempre, sob o trono do seu pai Davi. Mas, meu Senhor, como isso acontecerá? Eu ainda sou virgem, não me casei. O Espírito Santo virá sobre você. O Altíssimo a envolverá com poder e glória. O filho que você dará à luz será chamado Filho de Deus e reinará com forte domínio sobre a terra. O reino dele será estabelecido com justiça e retidão. Saiba que a sua prima Isabel engravidou, mesmo em idade avançada. Todos diziam que ela era estéril, mas como você vê, para Deus nada é impossível. Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, que Ele cumpra em mim conforme todas as suas palavras. Chegou a hora. Deus conectou. De Davi, Deus trouxe José. Deu a este homem virtude. Colocou em sua vida Maria. Um casal cheio da vontade de Deus é capaz de fazer histórias incríveis. O anjo trouxe à moça o que foi dito na profecia. Um filho se nos deu. E que presente Deus estava nos dando? O próprio Deus conectou. José foi trazido pelo anjo a um ambiente de chamada e responsabilidade. Proteger e guiar o futuro de todos. Futuro já resolvido desde o início e que agora se resolve o que outrora fora decidido na eternidade.
José, filho de Davi, não tenha medo de casar-se com Maria. Ela está grávida por obra do Espírito de Deus e dará à luz a um filho, que você, José, dará a ele o nome de Jesus, que significa Deus salva. E Deus salvará o povo do pecado, e será o cumprimento das promessas que o Senhor fez através das palavras do profeta. Farei exatamente o que o Senhor ordenou, que se cumpra a promessa do Eterno e que haja salvação em Israel. Então, José casou-se com Maria, por ser um homem justo e temente ao Senhor, decidiu não consumar o casamento. José e Maria esperavam o cumprimento da promessa de Deus, estavam ansiosos e às vezes sentiam medo. Como poderiam receber uma missão tão importante? Mas eles tinham fé de que o próprio Deus faria coisas extraordinárias. Por causa das palavras do anjo, Maria desejava encontrar sua prima Isabel e contar-lhe tudo o que havia acontecido. Por isso, ela viajou em direção à casa de Zacarias. Shalom. Shalom! Bendita é você entre as mulheres, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que eu seria tão abençoada? Eis aqui a mãe do meu Senhor. Quão honrada eu sou em recebê-la, aquela que creu naquilo que o Senhor faria. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre agitou-se em alegria. Ah, Isabel, meu coração está alegre, louva o Senhor. Deus decidiu olhar para mim. Isso me fez a mulher mais feliz da terra. Maria, tu sabes.
Eu te louvo e te exalto, ó Senhor. Eu quero dançar o som da tua canção. O que Deus me fez jamais será esquecido. O Deus cujo nome é santo seja para sempre engrandecido. Suas misericórdias se renovam sobre aqueles que o adoram. Deus é poderoso. Dispersou todo o arrogante, derrubou o trono dos tiranos e exaltou os humilhados. O Senhor voltou a abraçar Israel e agora vemos ser cumprida a promessa firmada com Abraão. Jesus nasceu durante o recenseamento do Império de César Augusto. Cada habitante deveria viajar até a sua terra natal para se cadastrar. Assim, José, seu pai, teve que ir para Belém, na Judéia, a cidade de Davi, governada por Herodes. Ao saber que o rei Jesus havia nascido, Herodes determinou que todos os meninos até 2 anos que viviam na região fossem assassinados. Mas nada poderia deter o agir do Senhor e o cumprimento de sua promessa. Por isso Deus enviou seu anjo para comunicar a José que ele deveria tomar Maria e o bebê e fugir para o Egito. José obedeceu a ordem e ficou no Egito até que o anjo lhe sinalizou que era seguro voltar para Israel. Jesus cresceu e começou seu ministério publicamente. Ele foi batizado por João Batista e logo seguiu encontrando os primeiros discípulos. João Batista deu testemunho dele, afirmando que era o Cordeiro de Deus, e assim Jesus chamou Pedro e André, além de Tiago e João. Não há mais razão para isso. Eu não vejo mais solução. Estou cansado de tantas tentativas sem sucesso. E não tenho mais forças para tentar ser bem-sucedido novamente. Deus, onde está o Senhor? Parece que não sou visto por Ti. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim e todos os meus sacrifícios. Eu estou cansado. Os meus projetos deram errado. Os meus investimentos foram perdidos. Meu tempo foi perdido. E não há mais nada que eu possa fazer se não desistir. Não, tudo deu errado, tudo. Nada faz sentido mais. Nada faz sentido. Natanael, nós encontramos aquele que foi citado por Moisés na lei, aquele que foi chamado de príncipe da paz por Isaías. É Jesus, vindo de Nazaré, filho de José. Ele está nos chamando, venha. Do que você está falando, Felipe? De Nazaré? E pode vir algo bom de Nazaré? Eu não estou mentindo, vem, veja com seus próprios olhos. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Felipe? De onde me conheces para me descrever assim? Natanael, antes de Felipe o chamar, quando você estava no seu momento mais difícil, eu vi debaixo da figueira. Ah, meu Deus. Meu Senhor, agora vejo quem Tu és. És o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você creu porque eu lhe disse que o vi debaixo da figueira? Acredite, você verá coisas muito maiores. Verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mestre! Vamos, temos muito o que fazer.
alegria de coração, magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu santo nome. Magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu nome. Com alegria cantai ao justo, com alegria cantai ao justo. Grandes coisas, sua destra por sempre exaltai, sua destra opera maravilhas, sua destra exaltai, sua destra exaltai, sua destra exaltai. Roni, Roni, Babylon, Roni, Roni, Babylon, Israel, sim, ora, Israel, negocia, filha de Sião, rejubila, Israel, canta e dança, de todo coração, filha de Jerusalém. O Senhor levou tuas dívidas, fez para teus inimigos, Rei de Israel, Senhor de tudo, em nosso meio é poderoso. Regocija, filha de Sião, rejubila, Israel, canta e dança, de todo coração, filha de Jerusalém. Esir Hashem Mishpatai, Yina Oiveh, Melech Israel, Adonai, Bekirvech, Al Tirai, Roni, Roni, Zion, Arinu, Israel, Sim, Alci, ora, Yerushalayim. O Senhor teu Deus poderoso é para te salvar. Se deleitará sobre ti, renovar-te-á do seu amor. Regocija, filha de Sião, rejubila, Israel, canta e dança, de todo coração, filha de Jerusalém. Aleluia! Regocija, filha de Sião, rejubila, Israel, canta e dança, de todo coração, filha de Jerusalém. Roni, Roni, Zion, Arinu, Israel, Sim, Alci, ora, Yerushalayim, Jesus viajava por Israel, levava a mensagem da salvação, curava pessoas, as livrava de demônios e ressuscitava os mortos. Em uma de suas viagens, ele precisou passar por Samaria. Caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que fazia fronteira com as terras de Israel. Havia dado a seu filho José. Um dos postos de Israel ainda estava lá. Naquela época, os judeus recusavam-se a falar com os samaritanos. Jesus estava cansado da viagem. Pediu que os discípulos fossem à cidade comprar comida e assentou-se perto do poço.
Você poderia me dar um pouco de água? Você me ouviu? Como pode um judeu pedir alguma coisa para uma samaritana? Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem está falando com você, você me pediria, e eu lhe daria água pura e água viva. O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu rebanho? Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela se tornará dentro da pessoa como uma fonte de águas que jorra água viva. Então dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise mais voltar aqui. Vá, chame o seu marido e depois volte. Mas eu não tenho marido. Você falou a verdade. De fato, você já teve 5 e aquele com quem você está agora não é seu. Você foi sincera. Vejo que o Senhor é profeta. Então me diga, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Quem está correto? Acredite, mulher. Chegará um tempo em que vocês samaritanos irão adorar ao Pai, mas não nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês adoram como alguém que está andando no escuro. Nós, judeus, adoramos como quem está na clara luz do dia, pois a salvação de Deus veio por meio dos judeus. Está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O que importa para Deus é como você é e como vive. Ele está à procura daqueles que são sinceros diante da sua presença. Eu não entendo bem sobre isso, mas sei que o Messias está vindo e quando ele chegar, explicará tudo. Eu sou o Messias. O Messias? Você não precisa mais esperar nem procurar. O Messias? Sim. O Messias! O Messias está vivo! Ele é o Messias! O Messias! Ele é o Messias! O Messias está vivo! O Messias! O Messias está vivo! Ele está aqui, o Messias! O Messias! Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Perdido me encontrou, da morte me livrou. Quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Sempre estive preso ao meu prazer e à minha dor, mas hoje eu conheço liberdade no Senhor. Livre estou, livre estou. Só me resta abrir os braços e desfrutar da esperança que Ele deixou. Livre estou, livre estou. Tua palavra é meu escudo e nela permanecerei. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Quero sempre proclamar e o teu poder louvar. Minha vida entrego a ti, eu quero apenas te servir, pois tu me libertaste. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Quero sempre proclamar o teu
Eu quero apenas te servir. Eu quero ser livre dos meus preconceitos, livre dos meus erros. Quero ser livre das lembranças que me prendem ao passado. Livre de todo sentimento de culpa da minha natureza pecaminosa, do egoísmo que me prende a mim mesmo. Eu quero ser livre, oh, pra receber o poder do Espírito em minha vida. Livre, livre só me resta abrir os braços e desfrutar. Livre luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Sua palavra é meu escudo e eu sou livre de mim mesmo. Tua palavra é meu escudo e eu sou livre. Pois todos aqueles que, ouvindo essas palavras, não as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos e as tempestades, e a queda dela foi grande. Mas aquele que escuta essas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mãe? Veio os ventos e as tempestades, e ela permaneceu firme. Portanto, amigos, não sejam apenas ouvintes dessas palavras, mas as pratiquem, sejam praticantes delas. Filipe, onde poderíamos arrumar alimento para toda essa multidão? Mestre, 200 moedas de prata não seriam suficientes para uma multidão desse tamanho. Entendo. Mestre, André? há aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas temo que ainda não será suficiente para alimentarmos uma multidão como esta. Tudo bem, pode trazê-lo. Discípulos, façam com que todos se assentem. Pai, a Ti dou graças por esse alimento. Que todos que vão comer dele sejam abençoados. Que esse pão, que é a sua provisão, possa a todos saciar. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia acordou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí nesse cestinho?
manifestar o seu poder. E alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino, e com muita fé trouxe seu cestinho, 5 pães e 2 peixinhos. Mestre, depois de tudo que eu aprendi com o senhor, eu ainda tenho uma dúvida. Quantas vezes devo perdoar o irmão que me ofende? 7? 7 é pouco, Pedro. Tente 70 vezes 7. Pois o reino de Deus é como um rei que decidiu acertar as suas contas com seus serviçais. E trouxeram até ele um servo que lhe devia 300 toneladas de prata. Ele não poderia pagar uma dívida tão alta. Então o rei mandou que ele, sua esposa e filhos fossem leiloados no mercado de escravos. Mas esse servo se lançou aos pés do rei e implorou por misericórdia. O rei, sensibilizado, perdoou toda a sua dívida. Mas esse homem, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. E o agarrando, com raiva, disse: "Pague-me o que deve." E o companheiro dele se lançou aos pés dele e também implorou por misericórdia, assim como ele havia feito ao rei, mas ele não o perdoou. O pegou e lançou na cadeia até que lhe pagasse toda a dívida. Mas isso não é justo, senhor. Sim, Pedro. E algumas pessoas viram isso e foram falar ao rei. E o rei, furioso, mandou chamá-lo. E lhe disse assim: "Você é mau caráter. Quando perdoei sua dívida, quando você me implorou, perdoei sua dívida, você não deveria fazer o mesmo com aquele que lhe pedir por misericórdia?" E o pegou, lançou na cadeia, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com todo aquele que não usar de misericórdia, porque devemos ser misericordiosos. Que isso? O mestre está ensinando, se afastem. Não, Pedro, não as afastem de mim. Deixa que venham. Pois o reino dos céus é feito de crianças como elas, pessoas assim com coração puro e simples. Pai, obrigado porque o Senhor as criou com um coração grande, generoso e misericordioso. Que elas cresçam cheias de saúde, vigor e vida. Obrigado, Pai.
comprometido em salvar com a vontade de Deus fazer. Pecados perdoar, oprimidos acolher. Mulheres curar, fracos fortalecer. Visão aos cegos dar, o caminho para o Pai nos fazer ver. Nós estávamos testemunhando o pão da vida toma forma diante dos nossos olhos. Era a vida do Eterno que estava se manifestando diante de nós. Havia chegado a Páscoa, e Jesus enviou alguns de seus discípulos para prepararem a ceia. Os orientou a entrarem na cidade, pois ali um homem iria encontrá-los e os levariam a casa. Ali o dono da casa cederia uma sala no segundo andar, para que pudessem preparar a refeição e celebrar a festa. Discípulos, venham, eu vou lavar os pés de vocês.
Venha também, Pedro. Deixe-me lavar os seus pés. O Senhor, Filho de Deus vivo, lavar os meus pés? Você não entende agora, Pedro, mas no futuro entenderá. Eu que deveria lavar os seus pés, não o mestre. Pedro, se não lavar, você não terá parte no que estou fazendo. Pois então, já que está preocupado com os meus pés, não lave apenas eles, lave as minhas mãos e a minha cabeça também. Pedro, quem já se banhou, só precisa lavar os pés. Minha preocupação é com a sua santidade e não com a sua higiene. Todos estão limpos, porém não todos. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e de fato eu sou. Então, se eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo e estabeleci um padrão. Façam isso e vocês terão uma vida boa e abençoada. O que eu tenho para dizer agora, não se assustem, mas para que se cumprisse a profecia que diz que aquele que senta à minha mesa voltou-se contra mim, eu vos afirmo, certamente um de vocês me trairá. Jesus, certamente não serei eu. Judas, vá fazer aquilo que você tem para fazer. Seja rápido. Não deixe que isso os entristeçam. Vocês confiam em Deus, certo? Então confiem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou e depois volto para buscá-los. Tomem, comam, esse é meu corpo que é partido por vós. Peguem também, bebam o vinho, esse é o meu sangue derramado por vocês. O sangue que limpará e lavará multidões de pecados.
Nós precisamos pará-lo. Ele vai nos destruir. Como faremos isso? Vocês bem sabem que estamos na semana da Páscoa. Toda a cidade está atenta e reunida. Há um grande tumulto. Na verdade, nós precisamos matá-lo. Esse homem merece a pior pena, pena de morte e morte de cruz. Pois blasfema em todo o tempo, nos humilha diante de todos. Esse homem será a nossa ruína. Você tem razão. Nós precisamos matá-lo. E devemos fazer isso diante de todos, para que saibam o que acontece com quem desafia as leis de Deus. A morte desse Nazareno deve ser um exemplo para todos os que forem enganados e o seguem. Sim, mas como faremos isso? Nós não podemos ser responsáveis por um escândalo na festa dos pães sem fermento. Esse homem é um deles. Como ousa trazê-lo até aqui? Este homem é um deles. E está disposto a nos ajudar a prender o Galileu. Você irá trair seu mestre? Vejam, meus amigos, o tipo de gente que segue este Galileu. Por apenas 30 moedas de prata, Judas nos ajudará a prender o Galileu. Judas, não? E como isso acontecerá? Jesus, ele vai até o jardim orar com alguns discípulos. Ele é aquele que eu irei saudá-lo com um beijo e chamá-lo de mestre. Então assim nós faremos. Depois que capturarmos o Nazareno, você será pago com apenas 30 moedas de prata. Agora suma daqui. E assim aconteceu. Judas entregou Jesus aos fariseus e soldados. Eles o levaram ao sumo sacerdote e ao sogro dele. Jesus foi interrogado, mas permaneceu em silêncio. Depois foi levado ao governador Pilatos, que não encontrava nenhuma acusação contra o Cristo. Por costume da época da Páscoa, Pilatos perdoava um prisioneiro e então perguntou se poderia libertar Jesus. Mas os judeus disseram que queriam libertar Barrabás, um homem cruel. Pilatos ordenou que açoitassem Jesus. Os seus soldados colocaram uma coroa de espinhos em Cristo e zombaram dele. Quanta dor eu senti naquele dia! O meu mestre estava sendo ferido e maltratado, mas a minha tristeza com certeza não se compara em nada com a dor de Jesus. Pilatos tentou interrogar Jesus para livrá-lo, mas o mestre permaneceu em silêncio. Enquanto os judeus gritavam que ele fosse crucificado, cumpriu-se a palavra de Isaías. O servo cresceu diante de Deus e não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu e conheceu a dor por experiência própria. Nós o olhamos com desprezo. Pensamos que ele era a escória, mas a verdade é que ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades e tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que estava sendo castigado por Deus, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que o dilaceraram e esmagaram. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele fomos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, escolheu um caminho próprio e sobre ele Deus colocou todos os nossos pecados e aquilo que fizemos de errado. Assim ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra, como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosquiado. Ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou. Jesus estava ali sem pensar no próprio bem-estar. Foi golpeado e sangrou pelos pecados do seu povo, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Porém, esse era o plano de Deus desde o início.
ele deveria entregar-se como oferta pelo pecado, para que assim houvesse salvação. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
Pai meu, por que me abandonaste? Está consumado! Por sua dor fui responsável, porque na verdade o débito era meu, o débito era nosso. Como pôde seu inocente morrer, se a vida errada era minha? Porque o seu corpo foi ferido. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, devia ser meu corpo rasgado, meu coração quebrantado. Como pode seu inocente morrer, se a vida errada era minha? Porque o seu corpo foi ferido e não meu. Deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés sobre a rude cruz. Às vezes realmente me sinto tentado acreditar ser merecedor da sua graça, me acostumando com tudo que eu vi, tentando esquecer que o lugar era meu, mas olho para a cruz e me estremeço. Seu grande amor eu não mereço. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, devia ser o meu corpo rasgado, meu coração quebrantado. Deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés, deviam ser nossas mãos, nossos pés, nosso pecado. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador. Cortava o coração de Abraão. E naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário desta vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor
Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moriá Deus revelou o que faria ao pecador, e no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Eu vi o sangue e vi a glória. Antes nu em vergonha, agora vestido como um rei. Antes de peito ferido, agora com um peitoral de ouro. Antes seus cabelos vermelhos em sangue, agora brancos como a neve. Seus olhos inchados de dor e sofrimento, agora queimam com fogo que nunca dorme. Seus pés que outrora atravessados, agora são puro bronze refinado. Sua voz de desamparo agora ressoa como muitas águas. Suas mãos que carregaram a cruz agora seguram 7 estrelas. Sua boca amarga em fel agora é como espada afiada. Seu rosto, antes cuspido e cheio de dor, agora brilha como o sol do meio-dia. Quem pode suportar tamanha visão? Eu caí como morto. Ele em sua profunda compaixão tocou o meu peito. Me disse para não ter medo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o agora presente, mais real que a própria vida. Glória seja ao Cordeiro, ao Leão. Eu vi o Senhor. Pela sua graça, todos podem vê-lo também. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre um trono nos céus. Santo, 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 Deus
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aquele que é digno de toda honra, glória, governo, domínio, o trono que está sobre todo o trono, é aquele em que Jesus se assenta. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua costa está escrito Rei dos reis, Rei dos reis. Seus olhos são como chama de fogo e nas suas mãos Ele tem poder para desatar o livro, para abrir o livro e desatar os selos. A Ele toda a glória. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu estive morto para que vocês tenham vida. Eu estou vivo para que vocês tenham esperança e creiam que existe um caminho para o Pai.
Eu estou vivo para que vocês tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci a morte, estou assentado em um trono de justiça, e nada pode os separar do meu amor. Todos podem vir. Não há homens, leis, normas, nada que possa nos separar e nos distanciar.